Existe um padrão. E quando você aprende a enxergá-lo, você nunca mais olha para dinheiro da mesma forma. Eu passei décadas estudando pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que nasceram sem nada e construíram fortunas inimagináveis, e pessoas que herdaram tudo e perderam absolutamente tudo. E o que eu descobri é que existe um conjunto de sinais, comportamentos específicos, mudanças de mentalidade e atitudes práticas que aparecem em quase todas as pessoas antes de elas ficarem muito ricas. 99% das pessoas nunca ouviram falar nesses sinais, porque o sistema educacional não ensina isso. Os bancos não querem que você saiba, e quem já chegou lá raramente para explicar o caminho. Eu sou Robert Kiyosaki. Escrevi Pai Rico, Pai Pobre, que vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro. E o que vou te mostrar hoje são os 6 sinais de que alguém está prestes a ficar muito rico. Se você está assistindo a este vídeo, existe uma grande chance de que você já esteja exibindo alguns desses sinais sem nem perceber. E essa percepção pode ser o combustível que faltava para você ir até o fim. Fique comigo até o final, porque o 6º sinal é o mais poderoso de todos e o mais ignorado. O primeiro sinal é quando a pessoa para de trocar tempo por dinheiro e começa a pensar em ativos. Isso parece simples, mas é uma revolução mental completa. A maioria das pessoas acorda de manhã pensando quanto vou ganhar hoje, enquanto as pessoas prestes a enriquecer acordam pensando como posso fazer meu dinheiro trabalhar por mim hoje. Meu pai pobre sempre me dizia para estudar, conseguir um emprego seguro e trabalhar duro. Meu pai rico me dizia que trabalhar duro por dinheiro era a armadilha mais eficiente já criada pelo sistema para manter as pessoas pobres. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso enquanto você dorme, enquanto você está na academia, enquanto você está com sua família. Quando alguém começa a pensar em termos de ativos, o mundo inteiro muda de forma. Essa pessoa começa a olhar para cada decisão financeira e se perguntar: isso vai me custar dinheiro ou vai me gerar dinheiro? Um carro não é um ativo, é um passivo. Uma casa em que você mora pode ser um passivo se consumir mais do que gera. Mas um imóvel alugado, uma pequena empresa, uma carteira de dividendos, um negócio digital, esses sim são ativos reais. E o sinal mais claro de que alguém está entrando nessa mentalidade é quando essa pessoa começa a fazer sacrifícios no presente para construir ativos para o futuro. Eu conheço pessoas que ganhavam salários medianos e se tornaram milionárias porque todo mês, antes de pagar qualquer conta, reservavam uma parte do dinheiro para comprar ativos. Elas não esperavam sobrar. Elas não esperavam o momento perfeito. Elas entenderam que o momento perfeito nunca chega e que a disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Se você já está pensando assim, parabéns, você está exibindo o primeiro sinal. Se ainda não está, a boa notícia é que esse é um interruptor mental que você pode ativar agora mesmo, hoje, com a decisão de mudar como você vê cada real que passa pelas suas mãos. O segundo sinal é quando a pessoa começa a se cercar das pessoas certas de forma intencional. E eu não estou falando de networking superficial, de trocar cartão em eventos corporativos ou de adicionar pessoas no LinkedIn. Estou falando de algo muito mais profundo e deliberado. As pessoas prestes a enriquecer percebem que o ambiente humano ao redor delas ou as impulsiona ou as paralisa, e elas começam a fazer escolhas corajosas sobre quem mantém perto. Isso é difícil porque muitas vezes significa se afastar de amigos antigos, de familiares negativos, de colegas que passam o tempo todo reclamando da vida. Existe uma pesquisa famosa que diz que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Eu acredito nisso com toda a minha experiência. Quando comecei minha jornada financeira, precisei tomar decisões dolorosas sobre quem eu permitia que influenciasse meu pensamento. Não foi fácil, mas foi necessário. As pessoas ricas que conheço têm em comum o fato de buscarem mentores ativamente, de pagarem por conhecimento, de se colocarem em ambientes onde são a pessoa menos bem-sucedida da sala. Porque quando você é a pessoa menos bem-sucedida da sala,
você cresce para alcançar o nível dos outros. Se você percebeu que começou a buscar mentores, a ler sobre finanças e investimentos, a participar de comunidades de pessoas que pensam em liberdade financeira, isso é o segundo sinal piscando para você. O ambiente molda o pensamento molda as decisões. As decisões moldam o destino financeiro. As pessoas que ficam pobres a vida toda geralmente estão cercadas de outras pessoas pobres que reforçam as mesmas crenças limitantes. As pessoas que ficam ricas encontram um jeito de romper esse ciclo e se colocar em contato com uma nova forma de pensar sobre dinheiro, risco e possibilidade. O terceiro sinal é quando a pessoa começa a ver o fracasso como educação e não como derrota. Esse é um dos sinais mais contraintuitivos, porque a maioria das pessoas teme o fracasso acima de tudo. Desde criança nos ensinam que errar é ruim, que tirar nota baixa é vergonhoso, que perder é algo a ser evitado a qualquer custo. E aí as pessoas crescem com tanto medo de errar que nunca arriscam, nunca tentam, nunca saem da zona de conforto. E sem risco não existe retorno extraordinário. É uma lei financeira tão real quanto a lei da gravidade. Eu falei antes, mas vale repetir com mais profundidade. Eu perdi uma fortuna antes de construir uma. Fui à falência, enfrentei dívidas enormes. Ouvi de muita gente que eu era um fracassado, um sonhador irresponsável. E cada uma dessas experiências me ensinou algo que nenhuma faculdade do mundo poderia me ensinar. Aprendi como realmente funciona o mercado imobiliário, não nos livros, mas nas minhas próprias perdas. Aprendi como gerir fluxo de caixa, não em planilhas, mas nas noites em que o dinheiro não era suficiente. O fracasso era a minha escola mais cara e mais eficiente. As pessoas prestes a enriquecer desenvolvem uma relação diferente com o risco. Elas não são imprudentes. Elas calculam, estudam, planejam. Mas quando tomam uma decisão, elas aceitam que podem estar erradas e estão dispostas a aprender com isso em vez de fugir disso. Você consegue pensar em um momento recente em que você tentou algo que poderia dar errado, algo financeiro, um pequeno investimento, um projeto paralelo, uma conversa difícil sobre dinheiro. Se você tentou mesmo sem certeza de sucesso, isso é o terceiro sinal. O quarto sinal é quando a pessoa começa a resolver problemas de outras pessoas em escala. Esse é o segredo que quase ninguém conta, e eu quero que você ouça isso com muita atenção. Todo o grande patrimônio da história foi construído resolvendo problemas para outras pessoas. A Amazon resolveu o problema de comprar sem sair de casa. O McDonald's resolveu o problema de comer rápido e barato. Os maiores investidores do mundo resolvem o problema de onde alocar capital de forma eficiente. Dinheiro é apenas o subproduto do valor que você entrega para o mercado. A maioria das pessoas passa a vida pensando como posso ganhar mais dinheiro. E isso é a pergunta errada. A pergunta certa é como posso resolver mais problemas para mais pessoas de forma mais eficiente. Quando você muda essa pergunta, tudo muda. Você começa a enxergar oportunidades onde os outros veem apenas reclamações. Quando alguém reclama de alguma coisa repetidas vezes, isso é um problema não resolvido. E problemas não resolvidos são oportunidades de negócio esperando para serem capturadas. As pessoas mais ricas que conheço têm uma habilidade quase sobrenatural de enxergar problemas e imediatamente pensar em soluções escaláveis. Se você começou recentemente a pensar em criar algo, seja um produto, um serviço, um conteúdo, um negócio pequeno, que resolve um problema real para outras pessoas, esse é o quarto sinal. E o tamanho da sua riqueza futura será proporcional ao número de pessoas cujos problemas você consegue resolver. Um profissional liberal resolve o problema de um cliente de cada vez. Um empresário resolve o problema de 1000 clientes ao mesmo tempo. Um criador de sistema resolve o problema de 1 milhão de pessoas. Escolha conscientemente em qual nível você quer operar. O quinto sinal é quando a pessoa desenvolve literacia financeira real e não apenas conhecimento superficial. E aqui eu preciso ser muito honesto com você.
A maioria das pessoas acha que entende de finanças porque sabe que precisa economizar, que dívida no cartão é ruim, que precisa investir. Mas isso é o básico do básico. Literacia financeira de verdade é entender como o dinheiro realmente funciona no sistema. É saber ler um balanço patrimonial, entender fluxo de caixa, conhecer os diferentes veículos de investimento e como a tributação afeta cada um deles. Quando eu estava ficando rico, eu estudava finanças com a mesma intensidade que um médico estuda medicina. Não porque eu adorava números, mas porque eu entendia que o analfabetismo financeiro era o maior imposto invisível da minha vida. Cada vez que você não entende como algo funciona financeiramente, alguém que entende está ganhando dinheiro às suas custas. Bancos ganham bilhões porque a maioria das pessoas não entende juros compostos. Governos arrecadam mais do que deveriam porque a maioria das pessoas não conhece as estratégias legais de proteção tributária que os ricos usam. As pessoas prestes a enriquecer investem tempo e dinheiro em educação financeira antes de investir em qualquer ativo. Elas leem livros, fazem cursos, contratam contadores e advogados especializados em finanças. Elas entendem que cada real gasto em conhecimento financeiro pode retornar 100, 1000, 10.000 vezes. Se você está aqui assistindo a este vídeo, já está demonstrando esse sinal. Mas eu te desafio a ir além disso. Leia pelo menos um livro de finanças por mês. Entenda como funcionam os impostos no seu país. Aprenda sobre ativos reais, fluxo de caixa, alavancagem inteligente. O sexto sinal, o mais poderoso e o mais ignorado de todos, é quando a pessoa começa a agir apesar do medo. Não quando o medo desaparece, porque o medo nunca desaparece completamente. Mas quando a ação começa a ser maior do que o medo. Esse é o divisor de águas definitivo entre as pessoas que constroem riqueza e as que passam a vida planejando construí-la sem nunca começar. O medo é um mecanismo de proteção natural, e ele cumpre um papel importante na sobrevivência. Mas quando se trata de construir riqueza, silencioso de sonhos e oportunidades. Eu conheço pessoas que ficaram ricas. Conheço pessoas com mais recursos do que eu tinha quando comecei, que nunca chegaram nem perto do que construí. E em quase todos esses casos, o denominador comum era o medo paralisante. Medo de errar, medo de perder dinheiro, medo do julgamento dos outros, medo do desconhecido. E esse medo se disfarçava de prudência, de planejamento, de esperar o momento certo. Mas a verdade é que nunca era prudência. Era paralisia vestida com roupas de responsabilidade. As pessoas que estão prestes a ficar muito ricas sentem o medo tanto quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que elas desenvolveram a capacidade de sentir o medo e agir mesmo assim. Elas fazem a ligação que precisam fazer mesmo com o coração acelerado. Elas fazem o primeiro investimento mesmo sem ter certeza absoluta. Elas lançam um negócio mesmo sabendo que podem falhar. Porque elas entenderam algo profundo. O custo de não agir é sempre maior do que o custo de agir e errar. O dinheiro que você não investiu por medo tem um custo invisível que se acumula ano após ano. Agora pensa comigo. Quantos desses 6 sinais você reconhece em si mesmo neste momento? Se você reconheceu 1 ou 2, você está no começo da jornada e isso já é mais do que a maioria das pessoas jamais chega. Se você reconheceu 3 ou 4, você está em um momento muito importante da sua vida financeira e precisa acelerar. Se você reconheceu 5 ou 6, eu te digo com toda a minha experiência de décadas estudando riqueza, você está genuinamente prestes a virar um jogo muito importante na sua vida. Não desperdice esse momento. Deixa eu recapitular os 6 sinais de forma clara para você. Primeiro, você para de trocar tempo por dinheiro e começa a pensar em ativos. Segundo, você se cerca intencionalmente de pessoas que expandem seu pensamento financeiro. Terceiro, você começa a ver o fracasso como aprendizado e não como derrota. Quarto, você foca em resolver problemas de outras pessoas em escala cada vez maior. Quinto,
Você investe ativamente em sua literacia financeira real e profunda. E sexto, você age apesar do medo, porque sabe que a paralisia tem um custo muito maior do que o erro. O que é fascinante nesses 6 sinais é que nenhum deles exige que você já tenha dinheiro para começar. Nenhum deles exige talento especial, conexões privilegiadas ou herança familiar. Todos eles são mudanças de mentalidade e comportamento que qualquer pessoa, em qualquer situação financeira, pode começar a praticar hoje. Isso é o que separa o meu ensinamento de promessas vazias de enriquecimento rápido. Não estou te dizendo que é fácil. Estou te dizendo que é possível, que é real e que as ferramentas estão disponíveis para qualquer pessoa que decide usá-las. Eu cresci em uma família de professores no Havaí. Meu pai era um homem inteligente, dedicado, trabalhador. Mas ele acreditava nas regras do jogo que o sistema criou para manter as pessoas trabalhando para enriquecer outros. Eu aprendi com meu pai rico, o pai de um amigo meu, uma visão completamente diferente do mundo financeiro. E essa visão diferente mudou absolutamente tudo. Não foi um golpe de sorte. Não foi um atalho. Foi uma mudança profunda de como eu enxergava dinheiro, risco, ativo e passivo. E essa mudança está disponível para você agora mesmo. A questão mais importante que você pode se fazer depois de assistir a este vídeo não é como posso ganhar mais dinheiro amanhã. A questão é, em qual desses 6 sinais eu preciso trabalhar mais intensamente a partir de hoje? Porque a riqueza não é um evento. A riqueza é um processo. É uma série de decisões corretas tomadas de forma consistente ao longo do tempo, embasadas em conhecimento real, executadas com coragem apesar do medo, em busca de criar valor genuíno para outras pessoas. Quando você entende isso, você para de procurar atalhos e começa a construir fundações sólidas. Se este vídeo fez sentido para você, se você reconheceu algum desses sinais em si mesmo, ou se ele abriu sua mente para uma perspectiva que você ainda não tinha considerado, eu quero que você faça uma coisa agora. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo qual dos 6 sinais você mais se identificou e qual você precisa desenvolver mais. Essa simples ação de articular onde você está e para onde quer ir tem um poder enorme de clareza e compromisso. Eu leio os comentários e me importo genuinamente com sua jornada financeira. Deixa também o seu like neste vídeo, se ele entregou valor real para você. Cada like diz ao algoritmo que este conteúdo merece chegar a mais pessoas. E mais pessoas com acesso a essa informação significa mais pessoas com chance real de transformar sua vida financeira. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque toda semana eu trago conteúdo com a profundidade e a honestidade que você merece, sem promessas falsas, sem atalhos mágicos, apenas o conhecimento real que aprendi em décadas no campo. E eu termino com o pensamento que guia tudo que faço e ensino. Os pobres perguntam quanto custa, os ricos perguntam quanto vou ganhar. Essa não é apenas uma frase, é uma filosofia completa de vida financeira. Toda vez que você enfrenta uma decisão financeira, pergunte a si mesmo qual pergunta você está fazendo. Se você está pensando apenas no custo imediato, você ainda está operando com a mentalidade do sistema que mantém as pessoas presas. Se você está pensando no retorno, nos ativos, no valor que está construindo, você está no caminho certo. E o caminho certo, percorrido com consistência e coragem, leva invariavelmente para um único destino: a liberdade financeira que você merece e que está ao seu alcance.